Fala pessoal, beleza? Meu nome é William, eu sou instrutor aqui na AlgaWorks e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma forma da gente se comunicar com uma API externa, tá? Para essa aula nós vamos nos comunicar com uma API REST, beleza? E para isso, para facilitar a nossa vida, a gente vai utilizar um recurso do Spring bem legal, que é o Web Client. O Web Client ele veio para substituir, o REST Template na versão 5 do Spring, beleza? A diferença básica deles é que como o Web Client veio do pacote reativo, no módulo reativo do Spring, ele é não bloqueante, tá? Então, basicamente, essa é uma das principais diferenças entre os dois. Se você quiser que eu faça um vídeo a respeito, tá? Mostrando um pouco da diferença entre esses dois componentes, deixa aí nos comentários para a gente saber. Consumir uma API é uma dúvida muito frequente entre nossos alunos e por isso eu achei interessante trazer aqui para vocês. Geralmente a dúvida principal dos alunos, a questão principal é como consumir APIs de terceiros. Só que não há diferença entre consumir uma API de terceiro e uma API externa qualquer, seja do nosso próprio time. A gente vai utilizar os mesmos recursos, tá? Basta a gente conhecer os contratos. E quando eu falo em contrato, estou falando sobre a entrada de dados, ou seja, o que precisamos fornecer para a API, e os dados de retorno, ou seja, a resposta, o que a API vai nos devolver. Tá? Então a gente conhecendo isso, independente se é uma API de terceiro ou não, tá? Sendo uma API REST que se comunica por HTTP, vai ser a mesma coisa, tá? O mesmo processo. Antes de ir para o vídeo, eu queria pedir para você que já conhece o trabalho da AlgaWorks ou se está conhecendo agora, se inscreve no nosso canal, tá? Deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda a gente e assim podemos criar mais conteúdos para vocês. E se você também tiver alguma ideia de conteúdo que você queira ver em vídeo nosso, deixa aí nos comentários também que nós vamos avaliar. Então bora pro vídeo. Bom pessoal, vou apresentar aqui a aplicação que eu criei para a gente poder usar de exemplo nessa aula, tá? E basicamente eu fiz o seguinte, dividi duas APIs, tá? Uma que é responsável por devolver detalhes dos produtos, tá? Então a gente vai passar ali um ID na URL, ele vai nos devolver um produto específico. E outra que é responsável por devolver os preços de determinados produtos. Então nós vamos passar o ID de um determinado produto e essa API ela vai nos retornar o preço, tá? E aqui eu criei uma outra API chamada Consumer, que ela vai fazer o consumo dessas duas APIs, tá? E eu vou fazer o mashup. O que é o mashup? Eu vou pegar primeiro os detalhes do produto, tá? Que no caso aqui é só para exemplificar mesmo, tá? Então eu não criei banco de dados nem nada, são dados fixos, tá? Só para a gente poder entender o processo e como funciona a chamada a uma API externa, tá? Então aqui na API de produtos, ele vai nos devolver nome, descrição e o código do produto. Já na API de preços, ele vai nos devolver apenas o valor do preço mesmo, tá? Então a gente vai passar o ID do produto, ele vai devolver um Big Decimal, tá? Eu vou mostrar aqui, claro. Mas depois a ideia do consumer é que ele obtenha o produto, obtenha o preço, junte isso num objeto só e devolva de resposta para o nosso cliente. Beleza? Então vou dar uma passada aqui nos endpoints de produtos e preços, só para vocês terem uma ideia melhor. Bom, eu criei aqui no Postman, tá? Uma collection para a gente poder fazer os testes com a nossa aplicação. Veja que aqui eu tenho um get em produtos e um get em preços. Então vou entrar aqui no produtos e ele já tem uma URL montada aqui para mim que o serviço, ou seja, o nosso servidor que tem a API de produtos está rodando na porta 8081, tá? E aqui o path eu chamei de /produtos /código, tá? Então estou passando o código 1, vou fazer um send aqui para a gente mandar a requisição e beleza, ó, temos o nosso produto de código 1 que é o ventilador, tá? Com uma descrição. E são esses os detalhes, são esses os dados que a nossa API de produtos retorna. Agora vamos ver de preço. Ela é bem simples, tá? Eu passo aqui o valor, esse código aqui não é o código do preço, tá? É o código do produto. Eu quero saber o preço do código do produto 1. Desculpa, do produto com código 1. Vamos enviar. Beleza, ó. Código do produto, como eu havia dito, é o 1. E o preço dele é R$100. Então, basicamente, nós temos duas APIs que nos retornam dados distintos, só que um complementa o outro. E o que o nosso consumidor vai fazer é juntar essas duas respostas e devolver para o nosso cliente. Então, eu chamei aqui a API do consumidor de produtos com preço. Tá? Então, eu passo aqui produto 1 /preço. A ideia
ainda não implementamos, tá? Nós vamos implementar juntos. Mas a ideia é que aqui, o nosso consumidor, de forma interna, ele busque o produto, busque o preço, faça um mashup, né, que é juntar o resultado dessas duas requisições e devolva aqui pra gente. Então é isso que nós vamos implementar agora. Bom, não vou entrar em detalhes aqui sobre a implementação de produtos e preços, mas são duas APIs utilizando Spring Boot, tá? Bem simples. Deixa eu só mostrar aqui para vocês o controller. Então temos aqui um REST controller, tá? Com o request mapping para a rota /produtos. E aqui o get para obter o produto esperando o código, beleza? Bem simples. Mesma coisa para o preço. Vou mostrar aqui rapidinho o controller. Também um REST controller, né, com request mapping para rota /preços. E aqui ele espera o código do produto. Agora vamos para o consumidor, vamos implementar as chamadas desses dois serviços. Antes da gente começar a implementar, vou só mostrar como ficou a estrutura, tá? Eu fiz uma estrutura bem simples, também é um projeto utilizando Spring Boot para desenvolvermos uma API REST, tá? Então temos aqui um controller que eu chamei de preço produto controller. E aqui ele é um request mapping. Nós temos esse get mapping, que é o que eu mostrei lá no Postman para vocês, que é o /produto, /código do produto, /preço, tá? Então nós vamos obter o preço do produto com o código X. E aqui eu deleguei essa consulta para o nosso preço produto service. Então vou entrar aqui nesse método que eu chamei de obter por código. Vou abrir a implementação dele. Então é um serviço, tá? Bem simples, só tem um @service por enquanto. E aqui ele vai nos retornar um model, eu chamei de produto com preço. E ele tem as seguintes propriedades: o código, o nome e o preço. Ou seja, a gente vai extrair essas duas informações. Na verdade, só essa informação, né, que o código a gente já está recebendo na requisição. Então nós vamos extrair essa informação da API de produto e essa da API de preço. Beleza? Nós vamos deixar os detalhes de lado, tá? A propriedade de detalhes que vem na API de produtos, nós não vamos precisar aqui. Bom, como que nós vamos implementar isso? Como eu havia dito no início, nós vamos utilizar o componente chamado Web Client. Então, a primeira coisa é se pensar como nós vamos obter uma instância desse Web Client, tá? Existem três maneiras. A primeira, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, vou declarar um objeto do tipo Web Client, tá? Que é uma interface, né? Então, vou chamar ele de Web Client. E a primeira forma, nós temos aqui um método dentro da própria interface mesmo, chamado create, que ele vai nos criar uma instância, tá? Então, é como uma factory. Ele vai nos criar uma instância de Web Client. Com isso, a gente já pode utilizar, então, os recursos do Web Client, beleza? Só que eu vou demonstrar aqui outra forma, tá? Utilizando o mesmo método create, porém uma sobrecarga, que recebe uma URI, uma base URL, né, na verdade. Esse base URL, pessoal, é o seguinte: toda vez que se eu declarar aqui uma base URL, por exemplo, http localhost 8080, toda requisição que a gente fizer para o web client dentro desse objeto, ele vai começar, toda URI que a gente apontar, ele vai começar com essa URL, localhost 8080. Então, se eu fizer uma requisição utilizando ele e passar a seguinte URL, ele vai concatenar esse valor, tá? Esse path que nós passamos, com a URL que nós informamos aqui na hora de criar a instância. Beleza? Então, basicamente, é por isso que nós passamos a base URL. Beleza? Agora, a terceira forma, e a forma, acredito que é a mais recomendável de se utilizar, é através do builder, tá? Então, aqui dentro da interface Web Client, nós temos o método builder, que vai nos devolver um Web Client Builder, que é onde nós podemos setar informações mais padrão. Igual nós fizemos com a base URL na hora de mencionar o create, nós podemos adicionar headers padrão, por exemplo, como nossa API REST, ela só fala, que nós vamos consumir, só fala JSON, né? Então, a resposta dela é JSON. E as requisições que nós vamos fazer com o Web Client também são JSON.
nós podemos, né, definir que o header JSON sempre estará presente nas requisições. Tá? Se nós tivermos, por exemplo, também um cookie que precisa ir em todas as requisições, nós também podemos definir um cookie que qualquer requisição feita com esse objeto, ele vai junto, beleza? Então é basicamente para isso que o Builder serve, para a gente poder dar mais detalhes de configuração para esse objeto. Tá? Então é ele que nós vamos utilizar. Mas eu vou utilizar ele dessa forma, utilizando o Web Client Builder aqui dentro do próprio método. Acho que não fica legal, tá? Então uma forma da gente poder tirar um proveito melhor, porque eu posso querer fazer a mesma requisição para base URL que informamos em um Web Client Builder em outras partes do sistema, não só aqui dentro do preço produto service. Então, como a gente pode declarar um Web Client mais genérico, vamos dizer assim, né, para toda aplicação? Bem simples, a gente vai definir um bin, tá? Então, eu vou vir aqui no pacote Consumer e na classe Consumer Application nós vamos definir um bin, tá? Então, vou colocar aqui @bin, onde nós vamos retornar uma instância de Web Client. Vou chamar de Web Client. E aqui, lembra que a gente cria a instância do Web Client a partir de um builder? Então nós vamos receber esse builder no parâmetro do nosso bin. Por quê? Porque o Spring vai nos fornecer um builder já que ele tem, tá? Um builder pronto, já pré-configurado, vamos dizer assim. Ele vai nos passar e a gente só vai adicionar as nossas próprias configurações, beleza? Então, para fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui builder.baseURL, baseURL. Eu vou pensar primeiro nas requisições para a API de produtos, tá? Então, como a API de produtos está em localhost 2.8081, essa vai ser a nossa base URL, tá? Como é um builder, né? Vamos continuar aqui, ele vai retornar uma instância dele mesmo. E vamos continuar a adicionar propriedades. Também vamos adicionar, então, um default header, tá? Que vai ser, assim como eu havia comentado, vai ser o content type, tá? Vamos utilizar aqui o HTTP headers. Esse aqui, do Spring. E vamos utilizar a propriedade content type. E nós vamos passar aqui o media type, tá? Vamos utilizar media type, isso aqui do Spring também. Ponto application JSON, tá? Cadê? Aqui. Perfeito. Então agora a gente definiu uma base URL, né? Que é onde todas as nossas requisições vão ser apontadas, tá? E aqui definimos um default header, tá? Deixa eu só ver o erro aqui. Media type, tá, é uma string. Verdade. Aqui, ao invés de application JSON, é application JSON value, tá? Que aqui ele retorna um enum, né? Media type. E esse aqui ele retorna uma string. Beleza, agora tá certo. Feito isso, bom, eu acredito que não tem mais nada que a gente precisa aqui para o nosso exemplo. Como eu havia comentado, nós podemos definir várias outras configurações, né? Por exemplo, a gente pode definir um filtro, a gente pode definir cookies, enfim, várias coisas aqui, tá? Esse builder ele é bem completo, mas para o nosso caso vamos utilizar só esse, tá? É uma forma de exemplificar como vai ser a configuração do nosso web client. Como aqui pra gente isso aqui já tá bom, né? Já deu para ter uma ideia, entender porquê de cada uma dessas propriedades, a gente vai criar de fato o web client. Então eu chamo o método build, que esse método retorna a instância já montada com essas configurações. Aqui eu só vou colocar um return e pronto. Agora nós já temos, tá subindo o servidor, deixa eu tirar aqui. Nós já temos agora uma instância de web client apontando para localhost 2.8081. Agora a gente precisa utilizar essa instância. Então vamos voltar aqui em preço produto service. E aqui em cima eu vou injetar esse bin que acabamos de criar. Então web client, beleza. E vou chamar de web client mesmo. Pronto, agora a gente já tem no preço produto service uma instância de web client que acabamos de criar.
Então vamos lá no método para utilizar essa instância. Eu vou chamar aqui this.webClient, tá? Ponto. Já que a gente já definiu a URL, já definiu o header, essas coisas, vamos direto ao ponto e já vamos chamar o método que nós vamos utilizar, né? HTTP method get. Essa é uma forma, tá? Depois eu vou mostrar outra forma. E aqui nós vamos chamar o método URI, né? Que é onde nós vamos passar. Tá vendo aqui? Como nós não temos variáveis. Ah, não, temos sim. Eu vou passar aqui /produtos. Porque lembra, a nossa base URL ela apontava apenas para localhost 8081. Depois disso, nós ainda temos /produtos, o código do produto que eu quero obter. Beleza? Então, tá certo. Então, tem aqui o código ainda. Como eu quero passar uma variável aqui, eu vou fazer o seguinte. Da mesma forma que a gente declara a variável no controller para receber, a gente vai declarar ela aqui no webclient para enviar. Então, vou passar assim, código. E aqui, dentro mesmo do método RI, eu vou passar qual é o código que eu quero enviar. Eu quero repassar o código que veio aqui no parâmetro. Beleza? Então, tá certo. Deixa eu só quebrar umas linhas para ficar mais legível. Pronto. Então, a gente já declarou que o nosso webclient, através do método get, vai fazer uma requisição para a URI /produtos/código com o código que a gente passou aqui do parâmetro, tá? Como referência à variável. Agora, eu vou chamar o método retrieve, tá? Esse método retrieve, o que ele vai fazer é, de fato, disparar a requisição HTTP. Até aqui a gente só configurou ela. Falei qual que é o método, qual que é o RI, qual que é o URL, qual que é os headers, enfim. Agora, aqui, de fato, essa requisição vai ser disparada, beleza? Como eu falei no início, o que difere ele, principalmente o webclient do REST template, é que ele não é bloqueante, tá? O que isso significa? Significa que esse método aqui, quando ele for executar essa linha, tá? Esse trecho de código, ele não vai ficar esperando a requisição voltar, ele vai executar isso aqui, ele vai chamar, né, fazer requisição, e o método obter por código vai continuar. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, mais lógica, essa lógica vai continuar sendo executada, mesmo que não tenha sido finalizada a requisição, tá? Inclusive, é um ponto que a gente tem que ficar atento, porque, por exemplo, se eu fizer obter, né, a resposta aqui, utilizando o webclient, e devolver essa resposta no return, se a requisição que chamou esse método terminar antes dessa requisição, a gente vai receber nenhum valor lá no cliente, tá? Vocês vão entender na prática, mas é bem confuso assim às vezes no começo, mas vocês acostumam com a ideia, beleza? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um system out, finalizou. A ideia, né, a lógica que a gente segue é que é o seguinte: assim que terminar de chamar esse método, ou seja, ele vai lá no nosso servidor, busca o produto, obtém o produto, beleza, finalizou. Esse println deveria ser mostrado depois disso. Mas não. Uma vez que ele chamou isso aqui, a requisição ainda está rodando lá do outro lado, tá no servidor. E o system out println vai ser executado mesmo sem isso aqui terminar. Então a gente colocou um finalizou, mas na verdade não finalizou. Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês daqui a pouco. Por que eu não vou mostrar agora? Porque o retrieve, ele ainda não nos retorna o objeto de fato, ou seja, ele não nos retorna o produto com preço, tá? Ele nos retorna um response spec. Então, através desse response spec que o retrieve retorna pra gente, eu vou chamar aqui um método chamado bodyToMono. Eu já vou explicar como que ele funciona. Opa. E eu vou passar aqui qual é o tipo do objeto que nós queremos de retorno, tá? Por exemplo, como eu fiz uma requisição do tipo get, lembra lá na nossa requisição que o produto tinha nome, descrição e código? Então, como eu tenho aqui dentro do objeto produto com preço
o código e o nome, ele vai conseguir passar aquelas informações que veio da resposta para esse model aqui sem problemas. Ele só não vai achar o preço, mas ignora, não tem problema. Ele vai ficar null, só isso. Mas as outras propriedades ele vai encontrar correspondente e vai conseguir preencher, tá? Uma vez que nós chamamos esse método bodyToMono passando o modelo, né, ou seja, o tipo do objeto que a gente quer de retorno, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma classe do tipo mono, tá? Eu vou colocar aqui o mouse para vocês verem, ó. Ele vai devolver um mono que é do tipo produto com preço. Então ele usa generics aqui para colocar o valor que nós passamos aqui como argumento, beleza? E o que esse mono produto com preço significa? Eu vou colocar ele aqui no retorno. Mono desse pacote Reactor Core, tá? E mono produto. Beleza. Esse mono, ele nos dá uma série de métodos, uma série de funcionalidades que nos permitem tratar o retorno quando a requisição finalizar sem bloquear o nosso método, tá? Então lembra que eu falei que quando chega aqui no web client, faz essa requisição utilizando o retrieve, ele não vai parar a execução do método, ele vai seguir. Ele, mesmo que o método get lá de produtos não retornar, ele vai executar o systemout, ele vai executar o return, ele vai voltar para o controller e o controller vai devolver a resposta para o nosso cliente, beleza? Ele não vai esperar isso aqui acabar, tá? A gente tem que informar para ele que a gente quer esperar, mas isso a gente vai ver ainda. O bodyToMono, ele vai criar um objeto do tipo mono e esse objeto mono ele vai nos dar métodos e funcionalidades para tratar isso quando a requisição acabar, tá? Não significa que ele vai ficar preso aqui, mas por exemplo, se eu quero que assim que esse método terminar de ser executado, eu gere um log, independente se já foi retornado lá no Postman, se não foi, eu quero gerar um log que isso aqui foi executado, tá? Beleza, o mono nos possibilita isso. Então a requisição já finalizou, o controller lá já retornou para o Postman ou para qualquer cliente que seja, porém esse método ainda foi executado, tá? Nós vamos ver isso na prática, pode ficar tranquilo. Então eu posso fazer isso utilizando, por exemplo, um método chamado subscribe, tá? O subscribe, o que ele faz? Ele vai pegar essa resposta do mono e ficar escutando, tá? Então beleza, o mono está lá esperando que o método do web client nos retorne um produto e assim que retornar, esse subscribe ele vai ser executado exatamente na mesma hora, certo? Então, por mais que já acabou a requisição, como eu falei, isso aqui, o que tiver aqui dentro vai ser executado. E aqui nós podemos passar uma lambda, tá? Que, tá vendo que eu passei aqui como argumento da lambda o P? O P é um produto, tá? É um produto com preço. Então, o que está dentro aqui do generics do mono é o que vai ser o argumento do subscribe, beleza? Então aqui eu posso fazer o seguinte, vou fazer um sysout e aqui sim finalizou de verdade, beleza? Então o que significa? Significa que isso aqui vai aparecer antes disso aqui, tá? Então aqui sim finalizou de verdade, vai ser exibido apenas quando isso aqui retornar, certo? Vamos fazer um teste? Para melhorar o teste, eu vou vir aqui no controller de produtos, que a gente está chamando, né, na API que a gente está consumindo. Deixa eu vir aqui. E no controller, só para a gente ver isso em prática mesmo, eu vou adicionar aqui um método sleep, tá? De 3 milissegundos. O que significa isso? Preciso lançar exception aqui. Significa que esse método vai ser executado, ele vai criar uma instância de produto. Chegando aqui, ele vai esperar 3 milissegundos, desculpa, 3.000 milissegundos, né, ou seja, 3 segundos. E só depois desses 3 segundos que ele vai retornar ok, tá? Então, isso vai nos dar a sensação de que
esse método deveria também demorar no mínimo 3 segundos. Porém não, vocês vão ver que ele vai retornar muito antes, beleza? Então vamos agora lá no Postman para a gente testar isso. Bom pessoal, estou aqui no Postman, tá? E eu fiz aqui uma chamada ao localhost, tá? 8080, que é onde o nosso consumidor está, passando produto /1/preço, que vai chamar aquele nosso código que a gente acabou de desenvolver, que vai fazer a consulta para o produtos, e lá em produtos ele vai esperar 3 segundos. Vou mandar executar aqui e a gente vai ver a ordem dos system outs que a gente colocou lá. Então vou enviar. Veja só, apareceu finalizou. E agora, depois de 3 segundos, apareceu aqui sim, finalizou de verdade. O que acontece? Acontece que isso aqui foi executado depois de um tempão que o que está dentro do subscribe, mesmo que já havia sido retornado aqui no Postman, ele foi executado bem depois. Tá? Eu vou colocar lado a lado aqui o Postman com o Eclipse para vocês verem. Beleza, um do lado do outro, vamos fazer o teste agora de novo. Então, ó, vou chamar aqui, né, nosso controlador. Finalizou, já respondeu aqui. E aqui sim, finalizou de verdade. Beleza? Então, olha só, ele já nos retornou aqui no Postman antes mesmo de executar esse código, ó, tá vendo? Ele já tinha o status 200, já tinha o milissegundos, ó, 28 milissegundos demorou para terminar essa requisição. Sendo que a chamada que essa requisição aqui depende dura 3 segundos. Tá? Tem um sleep lá de 3 segundos. Então, como a gente conseguiu isso? Utilizando as funcionalidades não bloqueantes do Web Client. Tá? Então, dando para entender isso, fica mais fácil a gente começar a pensar em algumas estratégias. Como, por exemplo, se eu tenho uma chamada, né, a uma API que eu não preciso dos dados dessa resposta no retorno, por exemplo, aqui no obter código, nós precisamos da resposta do produto, tá? Assim como a gente precisa da resposta do preço também. Então nós não podemos deixar assim, beleza, uma hora vai executar e depois o cliente pede de novo. Não, não é assim que funciona. A gente precisa, dentro desse método, das respostas, para assim a gente poder montar o objeto e retornar para o controller poder ter a sua... e devolver a resposta para o nosso cliente. Beleza? Só que a gente pode fazer assim, como a gente vai fazer encadeado, né, nós vamos fazer 2 requisições, a gente pode ter 2 requisições que disparam em paralelo, tá? Então a gente vai economizar tempo, e depois a gente bloqueia aqui no final, depois a gente continua fazendo os nossos testes, tá? As nossas lógicas aqui dentro da nossa classe preço, produto, service, e ao final a gente espera o resultado, o retorno, para poder devolver para o controller. Como que a gente faz isso? Utilizando um método chamado block, tá? Esse block, ele também é da classe mono, tá? E ele vai fazer assim, ó, beleza, já chamei a requisição, ele está lá executando. A partir do momento que você chamou o block, ele fala, não, beleza, agora eu preciso esperar, tá? Então, por exemplo, se você fez aqui várias lógicas, como essa aqui, do system out, finalizou, e só depois você veio aqui e colocou monoproduto.block, aí ele vai executar isso aqui, e aqui ele vai esperar, tá? Então, beleza, ele não retornou ainda. Executou isso, chegou aqui e falou, opa, peraí, agora pediram para esperar a execução da requisição. Aí ele vai esperar, tá? A hora que finalizar essa linha, ele retorna. Tá? Então funciona assim, a gente utiliza o block dessa forma. Mas qual que é a vantagem, né, no caso do nosso exemplo, de utilizar o Web Client que é não bloqueante, sendo que a gente vai precisar bloquear depois? É o seguinte, pessoal, se a gente fizer aqui depois a mesma consulta para o /preços, ele vai disparar as duas em paralelo. Vamos supor que essa aqui de produtos, ela dure 3 segundos. Nós vamos fazer isso na prática, tá? E a de preços também dure 3 segundos, tá? Como se a gente não estivesse utilizando esse método do Web Client que faz em paralelo, a gente teria um método obter preço por código demorando 6 segundos pelo menos para poder retornar. Como essas duas vão disparar em paralelo, nós vamos
aguardar apenas 3 segundos, tá? Porque elas vão disparar exatamente quase no mesmo instante, tá? Então, a hora que a gente falar assim, ó, espera agora, as duas já estão sendo executadas em paralelo, tá? Então, isso aí nos dá a vantagem da gente quebrar o código e conseguir eliminar metade do tempo que tomaríamos se estivéssemos usando, por exemplo, o REST template, que é bloqueante. Beleza? Então vamos fazer agora a chamada para... Ah, tá. Só uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Depois nós vamos fazer esse teste de 3 segundos para vocês verem. Deixa eu remover aqui. O block, quando nós chamamos ele vai aguardar, né? E vai nos devolver o objeto de fato. Então, por exemplo, ele já obteve a resposta, aguardou a resposta, converteu, né, de JSON, né, da resposta HTTP para o nosso modelo, que nós informamos aqui no body to mono, e ele vai nos devolver já com todos os dados preenchidos. Então, se eu fizer isso aqui, ó, produto com preço, a gente vai ter aqui uma instância com os dados que veio da requisição para /produtos, beleza? Agora vamos implementar então a requisição para /preços. Antes disso, deixa eu só mostrar para vocês, né? Vou devolver aqui o produto e vamos executar lá no Postman para a gente ver se está funcionando. Aqui, ó, podemos ver que a gente obtém, né, o produto com preço através do método service e devolvemos ele aqui na resposta. Então, se a gente executar no Postman, agora ele deve aguardar, né, por causa do block, ele deve aguardar a resposta e retornar para o controller. Vamos fazer isso aqui. Então, produto /1 /preço. Agora ele demorou lá os 3 segundos, tá vendo? Porque a gente pediu para ele esperar e nos retornou o código e o nome. Tá? Lembra que o preço não retornou porque a gente ainda não implementou a chamada ao preço. Então agora vamos implementar a chamada aos preços. Primeira coisa, pessoal, vamos fazer praticamente a mesma chamada. Então, mono, produto com preço, porque a resposta da API de preço, ela nos devolve um objeto JSON que também tem né, na verdade, apenas uma propriedade com o nome de preço. Então, como nós temos essa propriedade aqui também no nosso model, não tem por que a gente criar um outro objeto para isso. Vamos utilizar o mesmo model tanto para produtos, né, que a gente pode obter aqui, tanto para preço que a gente pode obter através dessa propriedade. No caso, quando nós fizemos a chamada produto, esses dois campos vieram preenchidos e esse veio nulo. Agora que a gente vai fazer a chamada no preço, esses dois, preço e código, vão vir preenchidos e o nome vai vir nulo. Aí depois nós vamos setar um no outro de forma manual mesmo, tá? Para a gente poder fazer um mashup. Então vou fechar aqui. Então beleza. Mono produto com preço. Mono preço this.webClient. E aqui method http get, tá? URI /preços /código. Que a gente também passa o código do produto, né, na API de preços. Vou chamar o método retrieve e body to mono, mesma coisa, mesmo model. Beleza, então dessa forma a gente vai fazer uma requisição aqui para mono preço, certo? Então vamos colocar aqui a mesma coisa. Vou colocar aqui produto com preço monopreço.block, certo? Aparentemente isso aqui não faz muito sentido, né? Porque que eu vou chamar em paralelo e depois bloquear, sendo que vai dar na mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Lembra que a gente falou sobre a questão dos 3 segundos. Se esses dois métodos separados, né, duram 3 segundos cada para ser executado, os dois executados em paralelo, né, no total seriam 6 segundos, né? Porém, executados em paralelo, vão levar metade do tempo, tá? Então, isso é muito importante e nos garante uma melhor performance na nossa API, tá bom?
Mas qual que é o problema aqui com essa abordagem? O problema é que quando a gente definiu a instância de web client lá na nossa classe Consumer Application, nós informamos a URL, né, a URI no caso, de produtos, que está na porta 8081. A API de preços está em um outro servidor, né, é outra aplicação, outro servidor, outra coisa. E está na porta 8082. Como que a gente pode resolver esse problema, sendo que a gente já definiu uma base URL para esse web client? A forma que eu acho melhor, né, já que nós fizemos aqui a declaração do web client como um bin do Spring para a gente poder aproveitar ele em outras partes do sistema, eu acredito que seria criando um outro bin, tá? Eu, pelo menos, adoto essa abordagem porque eu acho que se precisarmos também em outra parte do sistema usar a API de preços, nós vamos ter um cliente já pronto para ela, beleza? Então vamos fazer dessa forma. Eu vou vir aqui, vou copiar esse método, vou colar ele aqui e vou alterar a base URL de 8081 para 8082, certo? E vamos mudar os nomes dos métodos aqui, que o nome do método define o nome do bin, tá? Se a gente não especificar, ele vai obter o nome do método. Então vamos aqui, web client produtos, né? E aqui eu vou chamar de web client preços, certo? Então agora nós temos um web client para cada API, tá? Se a gente tivesse outras APIs, poderíamos também declarar outros bins aqui. Eu particularmente gosto dessa abordagem. Então vou vir aqui e nós vamos alterar a nossa propriedade aqui do web client. Eu vou chamar ela de web client produtos. Opa. Que aqui nós vamos referenciar na chamada de produtos. Vou copiar aqui, colar. E essa vai ser o web client preços. Então, pelo nome, ele já sabe que ele deve injetar aqui que corresponde à porta 8081, né? Que nós definimos nesse bin por causa do nome. E aqui a porta 8082 que definimos nesse outro bin, também por conta do nome, tá? Então vou chamar aqui, vou utilizar para fazer a busca em preços, beleza? Bom, bem simples, né? Vamos agora fazer o teste. Antes de mais nada, vou colocar aqui produto.set preço.get preço, tá? Esse preço é o objeto produto com preço que veio da requisição do web client, tá? Nós fizemos lá a chamada API de preços, retornou um body. Esse body a gente definiu como produto com preço, eu chamei de preço, né? E dentro dele tem a propriedade Big Decimal preço. É essa que a gente setou no produto, porque aqui já tem código, já tem nome, etc. A gente poderia fazer o contrário, né? Pegar o objeto preço e setar o nome nele. Mas, enfim, não faz diferença nesse caso. Vamos testar agora? Vou lá no Postman para a gente poder fazer o teste. Beleza, pessoal. Como a gente tinha aqui o valor null em preço, agora deverá retornar o objeto completo, tá? Então vou enviar aqui a requisição. Antes disso, deixa eu só retirar lá do produto controller por enquanto esse sleep de 3 segundos, só para não ficar demorando muito a requisição, tá? Então vou enviar. Beleza. Agora a gente tem o produto com preço completo, ó, 222 milissegundos. Então a gente bloqueou, né, tanto a chamada a produtos quanto a chamada a preços. E essa chamada, enquanto não for retornada, né, ele não vai continuar a execução, tá certo? Então a gente conseguiu montar aqui produto e preço. Se a gente estivesse fazendo isso aqui de uma forma não bloqueante, utilizando, por exemplo, o subscribe, a gente teria algum dos objetos estaria nulo, né? A gente não consegue garantir. Quem executar primeiro e conseguir chegar ali antes do retorno, beleza. Se não, a gente tomaria prejuízo e ficaria sem algumas propriedades, tá? Agora vamos fazer aquele teste só para vocês verem. Eu vou voltar aqui o sleep de 3000, tá? E vou voltar, deixa eu ver aqui. E vou lá no preço controller, né?
preço controller, e vou inserir também um sleep de 3.000 milissegundos. Long. Ah, não, desculpa. Preciso lançar a exception aqui. Tratar, né, exception. Beleza. Antes de mais nada, para a gente ver as duas formas, eu vou colocar aqui o block antes de chamar o preço, a API de preço, tá? Então, beleza, chamei a API de preço e dei um block. Aí vai ter que esperar os 3 segundos para executar. Aí, só depois disso, vou chamar a API de preços e vou dar um block de novo, mais 3 segundos, tá? Então, vamos fazer esse teste. O resultado deverá ser mais de 6 segundos para executar a nossa API. Vamos lá. Send. Beleza, ó, 6 segundos, ponto 16. Então vocês viram o que eu quis dizer, né? Quis dizer que se a gente estivesse utilizando uma biblioteca, né, como o REST Template, que é bloqueante, a gente teria esse tipo de problema. Agora, com o Web Client, eu vou colocar aqui como estava antes, e vocês vão ver que esse valor vai diminuir pela metade. Por quê? Eu chamei esse, não bloqueei, chamei esse de novo, os dois estão rodando em paralelo. Só depois que eles já estão rodando, eu mando bloquear. Aí a gente vai ter uma divisão justa, né? Ou seja, a gente vai estar executando os dois em paralelo. Então a gente vai, teoricamente, cair o nosso tempo pela metade. Então vou lá executar para a gente testar isso. Opa, alguma coisa estranha aconteceu, né? Porque eu havia falado para vocês que ia demorar a metade do tempo, porém, ele demorou o mesmo tempo, então alguma coisa está bem estranha aqui. O que será que aconteceu? Bom, o que acontece é que não é tão simples assim, né? Não basta a gente simplesmente mudar a ordem das coisas que isso vai funcionar. A gente precisa utilizar mais alguns recursos, né? Tanto da classe Mono, né? Do Web Client, para poder fazer essa junção de chamadas simultâneas. Vamos ver agora como fazer isso. Bom, aqui, como a gente tinha feito, né? Fizemos a chamada aqui ao produto, né? Esperando o mono. Então essa chamada foi não bloqueante. Outra chamada não bloqueante é a API de preços. E aqui nós bloqueamos elas, tá? Por mais que a gente chame elas de forma separada, a hora que a gente bloquear aqui, ele vai realmente bloquear cada uma das requisições, tá? Então, enquanto ele não finalizar uma, ele não vai iniciar a outra. O que a gente pode fazer para fazer mais de uma requisição simultânea, de fato, é utilizar algum outro recurso da classe Mono, tá? Por exemplo, o recurso zip, tá? Então, dentro da classe Mono, nós temos aqui uma função, um método estático chamado zip, tá? Que aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar todos os monos que a gente recebeu, né? Que é o mono produto, o mono preço. Deixa eu remover, vou só comentar aqui, tá? Pra gente não confundir as coisas. Então eu não vou utilizar mais esse método aqui de bloquear. Nós vamos utilizar o zip para isso. Beleza. Então o zip ele vai receber aqui todos os monos, né? Se eu tivesse aqui mais, sei lá, 10 monos, ele receberia aqui porque é um varargs, tá? Então eu posso passar aqui quantos monos eu tiver. Feito isso, a gente vai utilizar a função map. O que a função map vai fazer? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa que faz num string. Tá? Então a gente vai fazer o zip, né, de duas requisições, ou seja, a gente vai juntar duas requisições em uma só, tá? E depois a gente vai chamar o método map e nele nós vamos ter acesso a todas as respostas, né, de todas as requisições. Então, por exemplo, eu vou ter a resposta da requisição monoproduto, do monopreço. Se eu tivesse outras, eu teria dentro do map acesso a todas as respostas, tá? E nós vamos poder montar um objeto e retornar apenas um objeto, que é o que a gente quer fazer, certo? Então eu quero obter a resposta do monoproduto, a resposta do monopreço, juntar as duas informações e constituir apenas um objeto do tipo produto com preço, tá? É isso que o map vai fazer pra gente. Então, nós chamamos aqui, eu vou chamar de tuple,
tá? O argumento que ele vai encapsular todos os monos que... todas as respostas que os monos vão obter. Tá? Então aqui eu vou ter a resposta do mono produto, do mono preço, enfim, de todas as requisições que a gente tiver dentro desse tuple. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tuple ponto get, aqui, ó, tá vendo? Ó, T1, T2, T3, esse aqui são os monos que nós passamos. Então, a resposta dos monos, né? Ou seja, o conteúdo, o body da resposta de cada requisição que nós fizemos em ordem, tá? Então, o T1, ele se refere ao mono produto, porque é o primeiro argumento que nós passamos aqui para o zip. O T2, ele é o mono preço, porque é o segundo argumento que nós passamos aqui para o zip, tá? Então, se eu fizer aqui get T1, eu tenho acesso ao objeto produto da resposta da API de produtos, beleza? E se eu fizer tuple.get T2, opa, que aqui tá, aí, eu vou ter acesso ao produto, tá, com preço do monopreço, que foi da requisição que nós fizemos aqui, a API de preços, beleza? Então, o que nós precisamos fazer nesse caso? Eu vou pegar o T1, né, que é o produto, e vou setar o preço nele. E onde está o preço? No T2, certo? Então, tuple.getT2.getPreço. Certo, pessoal? Entendeu? Foi exatamente isso aqui que a gente fez, só que no método map, como resposta do zip. Ou seja, nós juntamos duas requisições em uma só, tá? Ele vai fazer em paralelo, né? Vai fazer concorrente isso. Depois utilizamos o método map para juntar as respostas num retorno único, tá? Então, beleza. Depois de ter feito isso, eu quero retornar aqui do map. O que eu retornar vai ser o que nós vamos obter de resultado. Então, eu vou retornar aqui o T1, né? Por quê? Porque foi no T1 que a gente setou o preço. Aqui a gente já tinha código e nome. Agora setei o preço, então ele está com todas as informações. Então é ele que eu vou retornar. Se eu quisesse criar um novo objeto aqui e setar tudo separado, beleza, independente. O que você retornar aqui é o que você vai ter de acesso no retorno. Então, por exemplo, eu posso agora o produto com preço, certo? Ah, beleza. É que aqui ele vai retornar ainda assim um mono que é resultante de tudo isso. Porém, agora sim eu posso bloquear. Então eu tenho tudo o que eu preciso aqui, né, das duas requisições, o que eu vou retornar do resultado disso tudo. E agora beleza. Então faz tudo isso aí e me bloqueia para poder, de fato, obter o resultado completo, tá certo? Então agora sim nós vamos lá no Postman novamente e fazer o teste. Deixa eu só ver. Ah, eu mudei o nome aqui. Então vou retornar isso aqui para o nosso controller. Tá, deixa eu ver se nossos serviços estão de pé. Beleza. Vamos lá no Postman. E, novamente, vamos testar. Então, send. Beleza. Agora sim, 3 segundos. Tá? Então, e a resposta veio completa, certinho. Então, o que acontece? Se a gente utilizar o block de forma independente, a gente vai cair naquele problema que ele vai bloquear uma enquanto uma não finalizar. Ele não vai liberar para a gente poder iniciar a próxima. Então a gente usa o zip, que ele vai agrupar essas requisições, tá? Poderia ser inúmeras. Imagine que a gente tenha 10 requisições, tá? De 3 segundos cada. A gente teria um método que demoraria, se não fosse bloqueante. Se fosse bloqueante, desculpa, a gente demoraria 30 segundos para retornar isso tudo. Agora, se a gente fizer tudo em paralelo, né? Utilizando o zip, um método que seria 30 segundos, a gente poderia diminuir para 3 apenas, tá? Então é muito ganho que a gente tem utilizando esse método não bloqueante. Um último teste que eu quero mostrar para vocês agora a gente já aprendeu, né, fazer em paralelo e tudo mais, juntar mais de uma requisição, quais são os prós e contras, né? Fazer o bloco, não fazer o bloco, como fazer da forma correta. Basta agora a gente fazer
uma chamada passando informações para requisição, porque aqui a gente fez apenas requisições do tipo GET, tá? Então eu vou fazer uma requisição do tipo POST agora, tá? Eu vou utilizar esse mesmo método aqui só para facilitar para a gente mesmo, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um POST, tá? Antes de mais nada, eu criei aqui no Produto Controller um método POST-Mapping, tá? Que recebe um produto, tá? Do request, devolve o próprio produto no body da resposta, né? Com o status code de created, ou seja, 201. E é isso que nós vamos testar agora. Então vou vir aqui. Deixa eu remover. Vou só comentar, tá? Essas opções. Beleza. E vou comentar aqui também. Vamos fazer muito parecido, tá? A chamada também. Só a única diferença é que a gente vai enviar para ele um produto. Então vou chamar aqui primeiro criar o produto que eu quero enviar. Opa, produto com preço. Esqueci. Produto com preço. E aqui eu vou enviar um código 5. Vai ser um violão. Tá? Que a gente tinha um ventilador, agora um violão. E ele vai custar R$50. Ah, tá um Big Decimal, né? Beleza, é esse produto que a gente vai criar. Vou chamar aqui produto com preço. Monoproduto. Web client de produtos, tá? E aqui, pessoal, eu não havia comentado a diferença aqui do methods, né? A gente pode utilizar ele também. Method, http method post. Ou a gente pode utilizar os métodos que o web client possui, que já são atalhos para isso, né? Então tem aqui o método post, por exemplo. Assim como eu tenho o método get, tá? Que a gente poderia ter utilizado aqui ao invés de chamar esse method, tá? Então vou utilizar o post dessa forma. E aqui nós vamos chamar a URI, né? Que eu vou passar aqui barra produtos, porque no produto controller a gente espera um post em barra produtos apenas. Vamos voltar lá. Deixa eu só quebrar a linha para ficar mais fácil. E agora a gente vai chamar um método chamado body, tá? Que a gente vai passar informações para ele. Esse método body, a gente precisa informar a ele um objeto do tipo body inserter, tá? Então nós vamos utilizar aqui essa classe body inserters, que vai criar para a gente aqui um body. Ele é como uma factory, né? Então a gente vai criar aqui from value. Esse value a gente pode passar qualquer tipo de objeto, tá? Tá vendo que é um generics, né? Ele espera um T e a gente vai passar aqui o produto. Poderia ser outro tipo de objeto, né? Tudo mais. Então, beleza. Nós fizemos isso, certo? Então, adicionamos aqui o nosso body. Agora, vamos chamar também o retrieve e o body to mono. Passando o produto com preço. Por que, né, o body to mono? Porque a resposta aqui do produto controller, além do status created, é o mesmo produto que nós recebemos aqui no request, tá? Então, beleza. E eu vou devolver aqui monoproduto. Aqui, como é apenas uma requisição, né? Eu vou bloquear ela mesmo, certo? Vamos testar? Beleza. Aqui no Postman, nós vamos então chamar aquele mesmo método, né? Mantive ali no mesmo endpoint, né? Não tem problema, só para a gente poder entender como fazer uma requisição passando objetos, né, no request. Então eu vou chamar aqui e ele deverá chamar o método que cria um produto. E nós devemos receber aqui o produto que nós criamos, tá? Então vou mandar aqui com send. Beleza, ó. Lembra que a gente mandou um produto código 5, violão, porém preço null. Beleza. Por quê? Porque a gente chamou a API de produtos que cria produtos. E a API de produtos não tem informação de preço, então tá certo. A gente não deveria achar um preço aqui, tá?
Porque lembra que no model de produtos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Produto controller, produto não existe preço para essa API. O preço está na API de preço, é outra coisa, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente fez a chamada utilizando o post, tá? Para o RI barra produtos, passando o body, utilizando esse body inserters from value. Aqui a gente, com o from value, a gente pode passar qualquer tipo de objeto, tá? Então eu passei o produto, disparei, né, a chamada, a requisição de fato, e aqui no body to mono a gente falou para ele que a resposta, tá, deve ser do tipo produto com preço. Então a gente obteve exatamente esse objeto. É claro que eu passei aqui o preço, mas como eu havia dito, a API de produtos não contém preço. Então na hora dela responder, e não existe essa propriedade preço no JSON de resposta dela, então a gente devolve o valor preço null, tá? Beleza, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho bem legal essa biblioteca, tá, do Spring. Acho ela sensacional, tem muita coisa aí que a gente pode explorar com ela. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, tenham gostado também, e vejo vocês na próxima. Falou!